que era colocar a casa em ordem no primeiro momento, foi o que foi feito nesses primeiros 100 dias. Para você ter uma ideia e para os ouvintes entenderem, em números, foram economizados mais de 100 milhões de reais em contratos na Secretaria da Educação nesse período, e com isso nós assumimos com a intenção agora de, como o prefeito Abílio orientou, fazer a coisa certa na educação, principalmente na parte pedagógica. E esses 100 milhões, secretário, tem como detalhar? São medidas que foram, contratos que foram cortados, algo que era em excesso, que foi detectado ali? Da onde que sai essa conta aqui? Porque é um número bastante expressivo, né? Exato. São contratos que nós não vimos mais necessidade de serem mantidos, principalmente na parte de infraestrutura da educação como um todo, e que vão nos ajudar, esses milhões, a fazer um processo muito melhor na área pedagógica e reforçar a parte de infraestrutura das escolas que realmente estão numa situação muito ruim, perto do que a gente imaginava. Uhum. E ainda só aproveitando, Pedro, se me permite, né, diante desse diagnóstico, né, desse raio-x que foi traçado pela secretária anterior ali, o senhor já tem em mente quais devem ser ali os principais, né, os principais atos, né, agora do senhor à frente da pasta? Essa questão de infraestrutura mesmo é o mais delicado nesse momento? O que é que o senhor pensa em executar, secretário, diante daquilo que foi, né, levantado nesses primeiros dias? A parte de infraestrutura é super importante, mas a gente não pode deixar a área pedagógica de lado. A área pedagógica é o principal objetivo de uma Secretaria de Educação, que é fornecer aprendizagem de qualidade para as nossas crianças e para os nossos jovens. E é nisso que nós vamos focar agora. Infelizmente, nós recebemos a Secretaria sem nenhum tipo de planejamento pedagógico para esse ano. E é isso que nós estamos focando nesse momento, e vamos lançar já no início de maio a recuperação de aprendizagem para os nossos estudantes e focar na alfabetização na idade certa. Para os ouvintes terem uma ideia, e vocês também, nós temos agora as crianças que estão iniciando o terceiro ano, estão sem a leitura adequada. É o que a gente chama de fase pré-leitora. São mais de 40% dessas crianças que não sabem ler. Então, além de pegar as crianças do primeiro e do segundo ano e promover a alfabetização correta, nós teremos que recuperar essas crianças que estão no terceiro ano, que não foram alfabetizadas corretamente. O desafio é grande, mas como o prefeito Abílio orientou, nós vamos focar todos os nossos esforços nessa recuperação e numa aprendizagem de qualidade para as crianças. Pedro, junte-se a nós. Sim, bom dia, secretário. Quando o senhor menciona essa questão de o aluno chegar a esse ponto e não ter essa qualidade de letramento, digamos assim, na sua identificação nesse momento, está onde esse erro? Está na formação de profissionais, na questão da política em si, da educação que foi implementada em um outro momento em Cuiabá? O senhor atribui a que exatamente essa falta de letramento nessa idade? Pedro, eu acredito que faltou sim algum elemento importante, principalmente na formação dos profissionais da nossa área, e a alfabetização na idade certa reúne um conjunto de fatores. Esse conjunto de fatores não foi atendido. Então a gente precisa de planejamento, horas, atividades dedicadas à alfabetização para os professores do primeiro e do segundo ano, e também na educação infantil. Se tem uma imagem de que na educação infantil as crianças ficam nas escolas sem nenhum tipo de estimulação e sem a pré-alfabetização. Esse modelo é um erro e é uma coisa do passado. As crianças na educação infantil precisam ser estimuladas e passar por um processo de pré-alfabetização. É por isso que se chama, aos 4 e aos 5 anos, de pré-escola. E esse processo, desde a educação infantil, passando até os anos iniciais do ensino fundamental, não aconteceu da forma apropriada. Eu acho que é aqui que nós vamos recuperar a aprendizagem das nossas crianças. Em relação à formação desses profissionais, se utiliza os que já estão, enfim, ali oferecendo esse trabalho, vai demorar essa adequação, digamos assim? O que a gente pode esperar em termos de resultados?
De jeito nenhum vai demorar, Pedro. A gente está, nesse momento, exatamente planejando a atividade. Embora já estejamos em abril, nós vamos começar no mês de maio a recuperação desse processo pedagógico. Estamos colocando o material pedagógico e formação continuada para os nossos professores da educação infantil, já desde aquele professor, que a gente considera todo mundo na educação infantil como professores. Eles vão atuar desde as crianças de 0 a 2 anos, passando por 3, 4 e 5 anos, e no processo da educação fundamental, a formação vai ser dedicada à alfabetização na idade certa. Para isso, nós contamos com o apoio da Secretaria Estadual de Educação, com a instituição Bem Comum, que é a mesma instituição que cuida da alfabetização em 18 estados brasileiros e em diversos municípios do Brasil. Ou seja, nós montamos uma força-tarefa para recuperar a educação de Cuiabá. Secretário, 8 horas e 23 minutos, o ouvinte CBN que está sintonizando agora, a gente conversa com o secretário Amaury Monge, que assumiu aí a Secretaria de Educação aqui da capital. Eu não lembro se foi, me corrija se eu estiver equivocada, que o senhor sabe muito bem dessa área, se foi ano passado que esse processo começou, não, acho que já tem um pouco mais de tempo. Sim. De o município assumir os anos iniciais ali, né? Como é que está esse processo? O Estado fica ali com a educação no ensino médio, o município vai assumindo a educação infantil e isso vai sendo de forma progressiva, é isso? Como é que está esse processo? Foi implementado em todas as escolas estaduais, o município assumiu? Eu lembro que à época teve resistência por parte de algumas escolas, algumas optaram por fazer isso de forma progressiva. Como é que está isso nesse momento? O redimensionamento isso, exatamente. Que o Estado promoveu está acontecendo em Cuiabá e nós praticamente já fizemos 100% de redimensionamento, finalizamos na semana retrasada esse processo. Ainda temos uma escola que divide alunos dos anos finais e alunos dos anos iniciais com o Estado, mas é um volume muito pequeno e a gente considera praticamente pronto o redimensionamento 100%. É uma medida super importante porque é isso que acontece nos principais estados e municípios do Brasil. O Estado fica com os anos finais e o ensino médio e o município fica com a educação infantil e o ensino fundamental dos anos iniciais. Isso em termos práticos, secretário, o senhor que tem, né, até conversava aqui nos bastidores, uma atuação, né, de mais de 10 anos na educação. Os resultados, eles são significativos quando a gente fala de o município estar mais próximo ali dessa educação básica? Já tem algo palatável que a gente consegue, né, destacar aqui para a nossa audiência? Sim, com certeza. As evidências já mostram que os municípios que adotaram a assunção da educação infantil e dos anos iniciais melhoram os seus índices. Todas as capitais do Brasil praticamente já fizeram esse processo e Cuiabá agora está finalizando, com certeza, com sucesso também. Pedro Panoc, 8 horas e 25 minutos. Eu já vi que Igor Tax está por ali. Daqui a pouco eu vou chamar ele para vir aqui resenhar conosco, mas fica à vontade, meu amigo, de seguir. Secretário, quando o senhor foi apresentado ali pelo prefeito Abílio, uma das questões que ele também deixou evidente que se buscaria era a questão da ampliação de vagas, né? Como é que está isso? Eu tenho observado, tem uma previsão de quando isso vai poder acontecer? Esse ano, por certo, não, mas vai demandar o quê? Construção de novas creches, novas escolas? Dá para fazer uma parceria? O que o senhor pretende fazer no sentido de encontrar uma solução para essa demanda também importante aqui em Cuiabá? Com certeza, nós não queremos nenhuma criança fora do atendimento escolar, seja na creche, seja nos anos iniciais. Para isso, nós estamos fazendo o reestudo da nossa rede aqui no município e teremos já um modelo para ser seguido já a partir de junho. O que nós estamos fazendo? Estamos analisando a superdemanda que existe em alguns lugares da cidade e a subdemanda que existe em outros pontos. A distribuição das unidades escolares é super importante nesse aspecto. No estado nós fizemos isso ao longo dos últimos 5 anos e vamos repetir esse processo que deu muito certo lá, aqui na nossa cidade. No início do ano, secretário, não me lembro se o prefeito chegou a tratar desse assunto em algumas ocasiões, mas só aproveitando o gancho disso que o Panoc falava, o prefeito Abílio citou ali um déficit de aproximadamente 4 mil crianças, né, sem acesso a vagas em creches, CMEIs, aqui do município. Isso foi até comentado, né, quando ele dava posse ali a novos diretores, secretários. Como é que a gente ataca, secretário, esse déficit aqui, que a gente imagina que ele tende a aumentar cada vez mais?
mais, né? Pensa, por exemplo, parcerias com iniciativas privadas, com outros aliados ali dessa comunidade escolar. Como é que a gente pode tentar resolver isso e se isso aconteceria a curto, médio, longo prazo? Eu acho que nós não temos uma solução só, como você acabou de mencionar, para resolver o problema, principalmente nas creches. Eu acho que nós temos algumas soluções e eu posso mencionar algumas delas. A primeira, construir só a creche não resolve o problema porque gera uma manutenção e um custeio altíssimo para qualquer município. Isso já tem sido tratado não só aqui na nossa região, mas em diversas regiões do Brasil e até fora do Brasil. A solução para isso é encontrar meios alternativos. Já existe na Câmara um movimento para se fazer um projeto chamado Mães Cuidadoras ou Mães Cuiabanas, que consiste numa coisa que, na realidade, já acontece nos bairros. Uma mãe, uma vizinha, assume o cuidado de 4 ou 5 crianças na sua própria casa, só que hoje isso acontece sem nenhum tipo de apoio. O que a gente vai estudar agora é institucionalizar o apoio e o treinamento dessas mães cuidadoras que podem continuar assistindo as crianças ali da região, ou seja, os pais não têm que carregar a criança, às vezes, para um outro bairro para deixar numa creche, e as crianças ficam super bem assistidas com uma mãe, a vizinha ali do bairro. E a terceira hipótese é o convênio ou os convênios com entidades do terceiro setor, que podem ofertar vagas e a gente estudar um convênio com a melhor remuneração possível. Então, acho que a gente tem um conjunto de soluções para sanar o problema de falta de vagas. Mas do início do ano para cá, é importante lembrar que daquelas 4.000 crianças que o prefeito mencionou, nós já reduzimos em 50% isso. Então, hoje a gente tem pouco mais de 2.000 crianças procurando vaga e mesmo assim esse número tem diminuído porque nós estamos reordenando a rede, justamente vendo onde nós temos vagas e estudando com os pais a locomoção dessas crianças. 8h30, está na hora de fazer a primeira pausa, Pedro Panoc? A gente precisa fazer um intervalo obrigatório por conta da rede, secretário, mas daqui a pouquinho eu volto, vamos atender também aqui os nossos ouvintes. É bem rápido, vamos acompanhar os principais destaques aí do país e do mundo. Já de volta aqui na CBN Cuiabá, amanhã de quinta-feira, dia 10 de abril, muita gente sintonizado aqui conosco. Pedro Paulo, teu xará, tá passando aqui, mandando um alô aqui no nosso WhatsApp, Panoc. Júlio César também tá comentando dos jogos que aconteceram ontem, tá falando de tudo que é competição aqui. Daqui a pouquinho a gente trata mais do assunto e da pauta do esporte. Tem também o Cauã Lacron, que tá aqui participando conosco, mandou mensagens aqui no nosso WhatsApp e também no YouTube. Ângelo Fabrício falou: bom dia, pessoal, 100º dia de 2025 e que sigamos com fé, esperança e amor. Desejou um bom dia de trabalho para toda a nossa equipe. O Adão Martins da Silva também já está sintonizado aqui na 95.9 FM, mandando um alô. E você que está chegando agora, sintonizando agora, nos dando carona e a caminho do trabalho, das suas atividades, ou que está sintonizando no YouTube, nós estamos conversando nessa manhã com o secretário Amaury Monge, que assumiu recentemente a pasta da educação aqui na capital. Secretário, a Edivânia, ela tem uma dúvida ainda com relação àquele assunto que a gente falava no bloco anterior, que é essa questão das mães cuidadoras. E ela pede assim, se tem já algum detalhe de como seria isso, se essas mães, se essas pessoas, elas passariam por uma capacitação por parte do município e também receberiam um auxílio para fazer esse serviço? É o questionamento da Edivânia. Exato, Edivânia. Os processos que nós já conhecemos, que acontecem no Brasil e fora do Brasil nesse aspecto, resumindo, fazem sim a capacitação de pelo menos 24 horas de formação inicial para essas mães, fornecem um kit de mobiliário para um cômodo da casa dessa mãe, que deve ser todo adaptado para receber de 4 a 5 crianças, e sim, com remuneração para essas mães. Ou seja, é um projeto que a gente ainda está numa fase incipiente, mas que a gente já tem detalhes e evidências de que funciona em outros lugares, e é isso que a gente vai aperfeiçoar e verificar a adaptabilidade dele para a nossa cidade, tá? E já é algo pensado talvez para implementar ainda esse ano, secretário? Ou aí mexe com questão de orçamento, teria que entrar já numa proposta para 2026? Tem algo? Eu acho que pela complexidade a gente ainda precisa analisar todos os detalhes e ver se ele é realmente adaptável à nossa realidade ou não. Mas a ideia é a urgência. O prefeito Abílio nos orientou para que tudo que a gente estude seja no menor prazo possível, para que a gente determine a viabilidade ou não o quanto antes.
Seu Afonso tá bravo, Pedro Panoc mandou um áudio aí pra gente, tá bravo, que diz que tem uma criançada que não sabe nem o que comemora dia 7 de setembro, tá revoltado. Seu Afonso mandou uma participação aí, vamos colocar pro secretário acompanhar também. Bom dia, Camila, Pedro, toda a família Rádio CBN Cuiabá. Uma coisa que eu acho triste, secretário, é perguntar para um garoto que está estudando o que se comemora 7 de setembro. E o garoto não sabe responder, não sabe o que é. Vocês deviam pôr nas escolas, obrigação e dever, de manhã e à tarde. Perguntar para um garoto o que é que se comemora 7 de setembro, não saber. Quem descobriu o Brasil não sabe. Pode largar. Tá aí, secretário, seu Afonso tá bravo, tá falando que isso aí tem que ser cobrado nas escolas. Pergunta uma dancinha do TikTok, a galera tá na ponta da língua rapidão, mas o senhor percebe, né, o senhor que tá atuando aí, há de fato essa dificuldade, tem alguma estratégia para mudar, talvez, modelos, disciplinas que estão ali contidas na grade curricular, ou essa questão mais de metodologia, enfim, me corrija aí se eu estiver utilizando o termo equivocado, não passa pelo radar do município nesse momento? Olha, a preocupação com a educação tem que ser de todos nós. O nível da educação no Brasil, infelizmente, nos últimos 20 anos, 25 anos, não atingiu o patamar que nós gostaríamos, né? O IDEB no Brasil, a gente tem média de 5,5. Ou seja, na minha época, se eu chegasse em casa e tivesse uma nota de 5,5, eu já saía no couro. Era muito diferente e eu acho que nós precisamos ampliar o nível da aprendizagem no Brasil. Isso passa principalmente por um tema que Todos pela Educação têm batido essa semana. Tem até um artigo da Priscila Cruz nos jornais de hoje falando sobre a formação inicial dos nossos professores. Infelizmente, essa formação caiu muito de qualidade nos últimos anos e o MEC, o Ministério da Educação, precisa agir fortemente nessa área, na formação inicial dos professores. Da nossa parte no município, e eu quero tranquilizar o ouvinte, nós vamos fazer tudo o que é possível para melhorar o currículo cada vez mais, atendendo a BNCC e promovendo a formação dos nossos professores de maneira continuada. Só esse ano está previsto uma carga de formação de 120 horas, no mínimo, para todos os nossos professores da rede. E nós vamos insistir, formando bons profissionais, melhorando a sua atividade em sala de aula e também dos profissionais que dão apoio aos professores, como os coordenadores pedagógicos, os diretores, a gestão da rede escolar como um todo. 8h42, secretário, tem uma dúvida aqui ainda, também voltando ali ao anúncio do senhor como secretário, né, como titular da pasta. O prefeito Abílio falou também de uma intenção dele em ter uma maior aproximação com o governo, né? Para quem não conhece, para quem está um pouco de fora, o senhor estava, né, há 5 anos, né, na SEDUC, na equipe ali do secretário Alan Porto, veio ali também com a bênção, vamos dizer assim, né, do vice-governador Pivetta, do próprio Alan, do governador Mauro Mendes. Quando a gente fala dessa aproximação com o governo, município e governo, o que exatamente a gente está falando na área da educação? É talvez tentar replicar índices positivos do Estado aqui no município? Passa também por uma questão política? Eu queria que o senhor falasse um pouco também o que caracteriza essa aproximação. É só na questão mais técnica ou na parte política também? Eu acho que a aproximação técnica é super importante. Nós usarmos as boas experiências que foram realizadas na SEDUC, do Estado, para que a gente tenha resultados tão bons quanto lá aqui no município. Acho que a parte política, o prefeito Abílio deve conduzir e está conduzindo da melhor maneira possível. E acho salutar a aproximação técnica e política do Estado com a nossa capital. Infelizmente, nos últimos 8 anos, a capital se isolou na parte educacional, não usufruiu de bons programas do regime de colaboração iniciado pelo Estado e ofertado à capital,
como, por exemplo, que nós teremos a partir de agora o Alfabetiza MT em regime de colaboração, teremos inglês no ensino fundamental fornecido pelo Estado e também nos anos iniciais teremos a recomposição da aprendizagem com um programa Giro da Aprendizagem, também em conjunto com o Estado. Então, acho que a aproximação, tanto política quanto técnica, é salutar para o município, que pode usufruir de bons programas iniciados pela Secretaria de Educação do Estado. A gente viu, secretário, por exemplo, eu me recordo aqui, por exemplo, questão que o governo lançou situações para iluminação, né? O programa, não lembro se é Ilumina Mais MT, enfim. Alguns programas que foram lançados em área da infraestrutura, enfim, outras áreas pelo Estado, o próprio Vigia Mais MT, que o Estado, o município não aderiu, e que por conta dessas desavenças políticas que a gente teve no passado, isso acabou não se concretizando. Então, isso se reflete também na educação? A gente teve... É possível dizer que crianças foram penalizadas também por essa não adesão do município a programas executados pelo Estado? Com certeza. Tanto é que os índices da educação nos últimos 8 anos em Cuiabá não melhoraram. Se você pegar, ele continuou estável na casa dos 5,6, 5,8. Não houve melhora significativa na aprendizagem, enquanto você tem outras capitais do Brasil chegando ao índice de 6,4, 6,5. Então, com certeza, o distanciamento da capital dos programas elaborados na área da educação pelo Estado penalizaram, com certeza, a nossa rede, as nossas crianças. Mas isso agora tem um novo rumo. Nós estamos em conjunto fazendo o melhor pela educação aqui da nossa Cuiabá. Pedro, fica à vontade. Eu estou engolindo o rádio aqui, perguntando mais que o homem da cobra, meu amigo, mas fica à vontade. Pertinente, como sempre, suas indagações. Secretário, o senhor mencionou a questão do MEC, essa preocupação da formação do profissional. A gente sabe que no Brasil as pessoas não querem, não tem mais assim, aquele sonho que na minha época tinha de ser professor, na sua época, por certo, também, né? As pessoas falavam, o pai tinha orgulho do filho, eu quero ser professor, enfim. Hoje a gente não tem isso em razão, muitas vezes, uma questão que é de desvalorização da profissão. Eu lembro até que na fala do prefeito Abílio, né, quando trouxe ali o seu nome, né, para assumir a pasta da educação aqui no município, ele mencionou essa questão da valorização profissional. Como é que passa na sua mente essa questão da política, da valorização do profissional, para que a gente tenha, inclusive, que as pessoas queiram, de fato, ser professores? A gente passa por uma crise nesse aspecto no Brasil, num contexto geral. Gostaria que o senhor fizesse um apanhado e trazendo exatamente o que é que o senhor pretende fazer nesse sentido de valorização dos profissionais na rede infantil, especialmente. Pedro, eu acho que você tocou num ponto super importante, que é a valorização dos nossos professores e profissionais da educação. Durante os últimos 5 anos na SEDUC, nós fizemos um processo de valorização muito importante e que com certeza nós vamos repetir aqui no município. Valorizar o professor não só é uma questão salarial, mas também uma questão de valorizar na formação desses professores. Como eu mencionei há pouco, a formação inicial, que é responsabilidade de normatização pelo MEC, precisa ser revisto. No caso do município, nós vamos valorizar os professores em diversos aspectos, melhorando a formação continuada, com bons programas, melhorando a utilização da hora-atividade lá na escola e fora dela também, melhorando a gratificação que nós queremos junto com o prefeito Abílio. Ele já autorizou o estudo inicial para a gente ter uma gratificação por resultado também. Enfim, nós vamos valorizar cada vez mais todos os profissionais de educação, mas principalmente os professores. E eu acho que a valorização inicial é super importante. Nós não podemos admitir que um professor tenha uma formação inicial tão ruim quanto tem sido nos últimos anos no Brasil. É um problema geral que o MEC tem que agir e nós estamos cobrando isso fortemente. Mas valorização é super importante e a gente precisa ter o professor novamente como aquela figura que nós encontramos na rua, no supermercado, nos bares, nos restaurantes, e temos orgulho de chamá-lo de meu professor.
Até a Larissa também está falando aqui, Panó, que essa questão que o Pedro abordou é muito importante. A gente percebe que o governo federal está de olho nisso. E aí ela cita aqui que o Brasil pode enfrentar um déficit de 235 mil professores na educação básica até 2040, segundo um estudo do Instituto Semesp. É um cenário conhecido como apagão de professores. E aí ela aponta também, secretário, uma das questões é justamente essa, desvalorização salarial. Trabalha-se muito e não chega com um salário bom na aposentadoria. Essa é uma preocupação também do município, só emendando ali o que o Pedro falava. E o senhor também, com toda essa experiência aí, né, em outros estados também na educação, esse apagão aí é um sinal de alerta mesmo, Sim, secretário? É verdade. Existe esse risco, mas eu acho que já existem algumas iniciativas importantes acontecendo, tanto no nível federal quanto nos níveis estaduais e municipais. E eu acho que a gente precisa tratar desse assunto com muita responsabilidade. Falar que o professor ganha pouco hoje, no nível do Brasil, a gente precisa estudar as especificidades de cada região. Hoje, em Mato Grosso, a gente tem uma faixa salarial para professores iniciais que é muito bacana. Se você comparar outros profissionais de nível superior ao salário inicial de um professor, tanto na rede estadual quanto nas redes municipais, você vai ver que a diferença quase que não existe. Em muitas cidades de Mato Grosso, o salário inicial do professor é maior que o salário inicial de um engenheiro, é maior que o salário inicial de um advogado e assim por diante. Mas isso não basta. A gente vai continuar lutando para que a remuneração do professor seja cada vez melhor e a gente vai lutar. O prefeito Abílio já autorizou um estudo de impacto para que a gente possa rever a remuneração do professor, mas sempre baseado naquilo que a gente acredita que é a meritocracia. A gente quer pagar pelo resultado. É assim que acontece nas melhores educações do mundo e é isso que nós vamos fazer baseado em evidências aqui em Cuiabá também. Meritocracia é a palavra-chave. Nós já temos algumas ações, eu lembro porque a Thaís aqui, a nossa colega, a Thaís Assunção, ela tem uma mãe que é da rede estadual e ela fala, né, de alguns bônus, eu não sei os termos corretos, secretário, mas que são incorporados ao salário justamente por essas questões aí de alcançar determinadas situações ali dentro do Estado, né, daquilo que é proposto na rede estadual. Isso também acontece já no município ou é algo que vocês pretendem implementar? Justamente essa questão da meritocracia que o senhor citou, né? Passa pelo radar de vocês também? Exato, passa. Conversei com o prefeito Abílio, já estamos fazendo o estudo de impacto financeiro para que a gente replique no município o mesmo sistema de gratificação que o Estado colocou já há alguns anos e que tem dado resultados muito bons. Então, eu acredito que até o final do mês de junho a gente já tenha o estudo garantido de impacto financeiro e a gente possa caminhar nesse sentido também. Professor Rodrigo Neto fala aqui também sobre a importância da educação em tempo integral, que ele imagina ser algo muito positivo. Aí ele fala, né, a pergunta que o Estado ou o município, enfim, possui estrutura para fazer uma educação onde as crianças terão que fazer o tempo todo na escola? No município tem ensino integral também, secretário? Temos 1.900 matrículas no ano passado e assumimos agora a possibilidade de dobrar esse número. Então agora a gente já vai chegar a 4.000 matrículas de ensino em tempo integral, mas a ideia é a gente crescer cada vez mais nisso. Esse é o futuro da educação. Nós já temos muitas crianças em tempo integral, principalmente na educação infantil, mas a gente quer aumentar o número de matrículas na educação fundamental, anos iniciais, porque essa é uma solução que o mundo encontrou e que a gente precisa trazer rapidamente para a realidade brasileira. 8h52, mais alguma dúvida por aí, Pedro Panocchi? Tem, Camila. Manda bala. Secretário, uma outra discussão bastante importante com relação à inclusão, né? A gente sabe que acontece, né, um debate nesse aspecto, inclusive você coloca um filho autista, precisa de um acompanhamento, houve ali em um determinado momento uma discussão, né? A quem devia ser essa responsabilidade, se era do município, do Estado, no caso, em algum momento, ou dos pais. Como é que está essa situação e o senhor pessoalmente pretende lidar com essa questão da inclusão
em termos de rede municipal na educação. Como é que está essa situação hoje? E até, se me permite, secretário, desculpa interrompê-lo, mas a gente atravessou um momento de muitas dificuldades ali na gestão anterior com relação às CADs, né, que são as cuidadoras. Eu não sei se elas são responsáveis também, eu não lembrava o nome, mas é nesse sentido. O termo técnico são as cuidadoras, né? Elas entram também como responsáveis pelas crianças autistas, enfim, como é que está isso? Porque houve um momento, eu me recordo ali, pelo menos na primeira gestão do Emanuel, que isso era feito de uma forma muito alinhada, ali tinha um certo cuidado, era uma iniciativa que era valorizada e parabenizada. Mas parece que ali na segunda gestão isso desandou um pouquinho e a gente viu muitas reclamações, né, principalmente dos pais nesse sentido. Verdade. Inclusão é uma palavra super importante para nós na educação e o prefeito Abílio nos recomendou prioridade total nesse assunto. Ontem eu estive na Câmara Municipal, numa audiência pública, falando sobre educação inclusiva. E nós tomamos algumas medidas ali, fizemos alguns encaminhamentos super importantes. O mais importante é que nós teremos, a partir já do próximo mês, um comitê permanente de educação inclusiva na Secretaria de Educação. Nós ouvimos as mães, os profissionais da área e vamos montar esse comitê justamente para acompanhar de perto todas as medidas cabíveis para promover a inclusão de todos os nossos estudantes na educação pública de Cuiabá. Isso é fundamental. Quanto às CADs, é importante lembrar que nós iniciamos o ano com a necessidade de fazer um contrato emergencial para atender as nossas crianças, porque, infelizmente, a herança que nós recebemos não tinha nada pronto para atender essas crianças. E educação, quando muda a gestão, não deveria ser tratada assim. É como a saúde. Uma gestão deveria fazer a transição para outra de forma tranquila, com os contratos, né? Exatamente, com as coisas continuadas, e não foi assim que nós recebemos. O prefeito Abílio também deu a orientação, a secretária Solange tomou a medida correta, que foi contratar uma empresa de emergência e hoje nós já temos 1.600 CADs contratadas, atendendo os alunos que têm essa necessidade e vamos aditivar o contrato para o que for necessário, para dar o atendimento necessário. Mas o mais importante que ontem nós falamos na audiência, nos próximos 30 dias nós vamos cuidar do plano de educação individualizado, que é o chamado PEI, das nossas crianças. Isso não foi feito e a gente vai fazer um mutirão, uma força-tarefa para providenciar os PEIs de todos os nossos alunos que têm algum tipo de transtorno. Só para vocês terem uma ideia do número, e acho que é importante o ouvinte saber disso, nós temos hoje na rede 2.500 crianças que precisam de atendimento especializado, que são PCDs, 1.800 dessas crianças estão no TEA, que é o transtorno do espectro autista, e nós vamos tratá-las da melhor maneira possível, promovendo a inclusão. Essas mães, essas crianças não pedem nenhum favor, é um dever da sociedade fazer isso, e na educação nós não vamos fugir dessa responsabilidade, com certeza. Secretário, queria agradecer aqui a participação do senhor. Tem muita gente que eu não consegui atender e tem muitas dúvidas. Eu estava ouvindo aqui alguns áudios chegando, algumas questões mais técnicas com relação a esse projeto que o senhor falou, Mães Cuidadoras Cuiabanas. Eu vou passar também essas dúvidas aqui para a assessoria, para que a gente possa, na medida do possível, atender aqui a nossa audiência, até em respeito às nossas próximas entrevistadas, mas é um tema que está surgindo bastante dúvida aqui. O secretário falou que tudo isso ainda está sendo formatado, mas na medida do possível eu vou buscando também essas respostas junto à assessoria para que a gente possa atender aqui a nossa audiência. Mas queria agradecer, secretário, pela participação aqui conosco. Volte sempre, tendo novidades aí na área da educação. Já vi que esse assunto aqui das mães cuidadoras está chamando a atenção da nossa audiência. Volte, fique à vontade para nos pautar aqui também e desejar sucesso aí na missão. Camila, eu que agradeço, você, o Pedro, agradeço aos ouvintes que tiveram a paciência de me escutar nessa manhã. E eu queria deixar uma mensagem. Educação é um problema ou é uma coisa de todos nós. É um dever da sociedade cuidar da educação no coletivo. Então eu peço aos pais, às mães, aos responsáveis pelos alunos aqui da nossa cidade, que, tendo qualquer tipo de problema, procurem a secretaria. Nós temos o serviço de ouvidoria, nós estamos lá abertos a atender a população. O prefeito Abílio recomendou isso fortemente, para que a gente abra as portas da educação para receber a sociedade e fazer da educação de Cuiabá a melhor entre as capitais, e nós vamos chegar lá.
Obrigado. Obrigada. Agradecer ao Ulisses também que está aqui conosco, acompanhando a entrevista. Pedro, a gente faz uma pausa.